me carrega como o próprio sangue, dois diferentes meios. Os dois congregam a única família de Cristo e, unidos pelo mistério, recebem em toda a terra igual a veneração. Celebramos em comunhão com Francisco, Bispo de Roma, a sucessão de Cristo. Acompanhamos a procissão de entrada com os nossos ministros, leitores e o presidente da celebração, Padre Marcos, e toda a procissão, né, que está lá na porta para a entrada. Acompanhamos com o canto de entrada. De modo muito especial, ao terminarmos as nossas festividades, queremos agradecer a Deus por este grande homem que Ele nos colocou na frente para ser o nosso padroeiro da paróquia, e não somente da paróquia, mas também da igreja, como fundamento
sobre o qual Ele construiu, Jesus Cristo, a sua igreja. Com esse espírito de alegria e de muita satisfação de acolhida, vamos iniciar a nossa missa cantando o Sinal da Cruz. Vem comigo, Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar o Senhor, cantando a nossa palavra. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui, Senhor. São Pedro, a disposição para orar. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, a unanimidade de São Pedro, Simão, fez muitas vezes dizer não ao projeto de Deus, destoando, mas quando Pedro se deixou olhar, se deixou atingir, se deixou tocar pelo olhar misericordioso de Jesus Cristo, ele, de simples homens, passou para ser a rocha firme, a pedra fundamental. Professou a sua fé em Jesus Cristo. Tu és o ungido, tu és o Messias. Meus irmãos e minhas irmãs, só chega a este ponto o homem e a mulher que abrem o seu coração ao arrependimento, a mudança de vida e a conversão. Só chega a este ponto a pessoa, a mulher e o homem, que de fato reconhece que falhou e que precisa da graça divina para se superar, para superar os seus limites, para superar as suas fraquezas e as suas debilidades. Pedro, depois que reconheceu o seu pecado, levantou a mão e disse: salva-me, Senhor, porque estou perecido. O pecado da fraqueza, da dúvida, da tristeza e da angústia, muitas das vezes nos afasta dos nossos compromissos. Muitas das vezes nos afasta de testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é amor, que Jesus Cristo é perdão, que Jesus Cristo é misericórdia. O Senhor coloca este momento antes das leituras para que você e eu façamos um exame de consciência. E como Pedro, renovando a nossa fé, depois de termos negado 3 vezes em Pedro os nossos compromissos e de modo muito especial a nossa pertença a Jesus Cristo, a Deus, Ele exige que por 3 vezes também nós professemos e renovemos a nossa fé. Incline um pouquinho a sua cabeça, leve a sua mão ao peito. Quantas vezes você negou a Jesus? Quantas vezes você colocou Deus à parte? Quantas vezes você tirou Deus do seu coração, duvidando da sua ação, do seu poder, da sua vida, da sua consciência, do seu coração? Quantas vezes você se desviou, preferiu seguir outro caminho a não ser aquele que Jesus Cristo traçou para você? Quantas vezes você quis procurar outra luz fora daquela que Jesus Cristo se mostrou como sendo a luz? Quantas vezes você quis ter a alegria e buscá-la em outro lugar onde ela não estava? A tranquilidade, a serenidade naquele lugar onde ela não está. Quantas vezes você procurou Deus fora e longe de você, mas que longe e fora de você Deus não está? O profeta Elias procurou Deus em barulho, nos foguetes, mas lá Deus não estava. Deus estava no silêncio, no vento, na brisa suave. Ou seja, Deus estava no coração. Deus está no nosso coração. E
por isso que quando a igreja sugere que você leve a sua mão ao peito, está dizendo, leve a sua mão no seu coração com o qual você pode amar, você pode conviver, você pode perdoar, para que de fato o amargo, o ressentimento, a ira, a soberba, a prepotência, a ganância sejam arrancados do seu coração, o espírito de julgamento seja tirado do seu coração e da sua consciência. Então você conseguirá enxergar a nitidez, o amor de Deus presente aí dentro desse coração, o Espírito de Deus que habita na sua consciência e no seu coração. Abramos a fonte da misericórdia divina, cantando o Senhor, tem piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Louvando o Senhor pelo perdão, cantemos o glória a Deus.
liturgia da palavra. Desde os primórdios de perseguição por causa do Evangelho, fez parte da realidade da Igreja de Cristo. Graças à perseverança e à fé, os apóstolos mereceram o prêmio prometido por Jesus e Pedro foi confirmado como o primeiro responsável da comunidade cristã. Ouçamos as nossas leituras com muita atenção. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naquele dia, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-los naquela mesma noite. Pedro dormiu entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram das mãos, e o anjo continuou: coloca o cinto e calça as 2 sandálias. Pedro obedeceu e o anjo disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era realidade e o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E o portão abriu-se sozinho. Eles saíram. Caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. De todos os temores, livrou o Senhor Deus. De todos os temores, livrou. De todos os temores, livrou o Senhor Deus. De todos os temores.
Leitura da segunda carta de São Paulo ao Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças, e Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E fui libertado da boca do leão. E o Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos se preparam para a nossa igreja. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não é saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas com minha sorte, sou milagre, estou aqui. Podemos parar por ali, olhando para a primeira leitura, queridos irmãos e irmãs, e vermos como Deus faz maravilha na nossa vida. Você, dona Ângela, é um milagre de Deus ou não é um milagre? Cada um de nós é um milagre de Deus. Agora, sim, Senhor,
Agora estou convicto, estou convencido de que o Senhor está ao meu lado. Ele mandou o seu anjo para que eu estivesse são e salvo. Para que eu estivesse sã e salva de todas as intempéries, o Senhor me livrou. O Senhor me arrancou das mãos dos meus perseguidores. Em mim se realizaram de fato aquelas palavras que Jesus havia dito no Evangelho segundo Mateus: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, quando mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque será grande nos céus a vossa recompensa. Amém? Essas palavras se realizaram na vida de Pedro. Pedro, colocado na prisão, com toda a segurança possível e imaginária, Deus manda um anjo. Deus manda um anjo para livrá-lo das agarras, das armadilhas. Levanta-te. Aquelas 5 palavras que o Senhor Bispo ontem nos fazia lembrar. É preciso levantarmos, calçar as nossas sandálias, cingir o nariz com 5 e vamos. E é pressa. Colocar a capa por cima da gente, sinal de proteção, de segurança. Nós precisamos nos blindar de oração. A nossa capa é a oração, meus irmãos e minhas irmãs. A nossa capa é a fé, a nossa capa é a confiança, a nossa capa é a esperança, porque com Jesus e pela força da oração, tudo pode ser mudado. E Deus não espera muito tempo, não. Não é amanhã. Amanhã pode ser muito rápido. A hora é agora. Levanta-te, Dona Luzia. Dona Elúzia, vamos para frente. Padre, levante-se. Deus está apressado. Deus é o hoje, não é o ontem. E não é o amanhã, não. Deus é o hoje. É agora. É necessário que eu me determine e me posicione aí. Levante. E a gente precisa, a caminhada é longa, a jornada, mesmo que seja pesada, se nós colocar na nossa cabeça que o Senhor está do nosso lado, nós não cairemos, porque se Deus é por nós, quem será? Não há nada que possa tirar a nossa paz quando nós confiamos em Deus, quando nós nos blindamos de oração, de confiança e de esperança, como dizíamos há pouco. Pedro, meus irmãos e minhas irmãs, lá na prisão, ele já não tinha mais esperança. Tudo quase que tinha perdido. Ele próprio confessa que nem da parte dos homens, nem da parte das autoridades, eu tinha esperança de sair dessa, de me levantar desse problema, desse conflito, dessa situação em que eu me encontro. Mas o Senhor mandou o seu anjo para me livrar da morte. Todos os santos dias, meus irmãos e minhas irmãs, Deus manda o seu anjo. Deus manda o seu anjo todos os dias. Aliás, se nos lembrarmos quando nós éramos pequenininhos, nós aprendemos na catequese: Santo anjo do Senhor, Deus zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre tereis. Esqueceram? Amém! Isso é que a gente muitas vezes se esquece, que o anjo da guarda nosso está do nosso lado, está nos protegendo, está nos amparando, está nos auxiliando, porque conosco nada acontece por acaso, tudo é providência. Todas as coisas, até as piores coisas que acontecem com a gente, porque Deus tem a sua razão do porquê que essas coisas acontecem com a gente. E nós precisamos saber aproveitar essas coisas, fazer desses problemas, desses conflitos, um trampolim para buscar as coisas melhores. Deus não nos tira nada por acaso. Quando Deus nos tira alguma coisa, é porque Ele quer nos dar melhor, algo melhor. E esse algo melhor só será melhor para a gente quando nós nos abrimos, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nos deixamos conduzir por Ele, quando nos consideramos, nos deixamos ser escravos, como Paulo.
e como Pedro, cuja solenidade do martírio estamos celebrando hoje. Os dois martirizados em datas diferentes, mas recebem a igual veneração por causa da determinação, por causa da busca constante da vivência das palavras do Salvador. Felizes sereis vós quando os perseguirem, quando mentirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque será grande nos céus a vossa recompensa. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, isso exige de nós uma determinação, como ouvimos na primeira leitura. Uma determinação, como ouvimos na segunda leitura. Paulo, preso, ele vê a situação difícil em que se encontrava, mas não perde a confiança, não perde a esperança, porque ele sabe em quem ele depositou a sua confiança. E mesmo que ele não o livre das mãos dos seus inimigos, sabe que Deus lhe preserva um lugar melhor. Sabe que Deus tem algo muito mais do que um simples escapar das mãos de A ou B. E sabe também que, ainda que nós não moramos, não percamos a nossa vida aqui nessa terra, aqui neste mundo, por agora, nós deixaremos tudo e partiremos um dia. Afinal de contas, meus irmãos e minhas irmãs, existe uma determinação. E a lei da biologia nos diz tranquilamente sobre isso. Tudo que nasce, todo ser vivo, nasce, cresce, reproduz-se, envelhece e morre. Muitas das vezes nós rezamos e pedimos que Deus amplie um pouquinho mais a nossa vida, mas isso não é que esse seja um instinto que nos poderá manter aqui. É um instinto sobrenatural. Deus não fez o homem para a morte. Então, quando eu digo, Senhor, eu não quero morrer agora, eu estou dizendo, Senhor Deus, vós não me criastes, não me fizestes para morrer. Vós me criastes para a vida eterna, mas não aqui, e nem tão pouco fora de vós, mas convosco e em vós. Então, se for necessário que eu permaneça um pouquinho ainda aqui na terra, se a minha presença ainda é útil, é necessária para a minha conversão e ou a conversão do meu irmão e da minha irmã, então que eu fique. E por isso é que São Paulo, num outro texto, vai dizer, Senhor, agora eu já não sei o que escolher. Se é necessário que eu fique, então, Senhor, que eu fique para o bem do santo povo de Deus, para o bem da igreja. E se não for necessário que eu fique ainda com vida, que eu então morra. Mas tenho certeza de que eu combati o bom combate, guardei a fé, terminei com êxito a minha carreira. E agora me resta receber a coroa da imortalidade. Paulo estava consciente de que, enquanto não chegasse à morte, ele ainda não terá a graça de receber essa coroa. E a coroa se alcança só depois da morte. Depois de morrermos é que nós seremos santos, ou então não santos. E se nós não formos santos, Leila, o que nós seremos? Uma incógnita. E voltando indo para o Evangelho, Jesus, depois de ter escolhido os seus discípulos, ele quer medir a temperatura da fé dos discípulos. E essa medição, Jesus afasta também para nós. Para vós, quem sou eu? Se para os apóstolos, se para as pessoas de fora, Jesus é Elias, é João Batista, Jesus é um dos profetas, é Jeremias, ou um daqueles que ressuscitou dos mortos, e vós, quem dizeis que eu sou? A Assembleia se mantém em silêncio, porque na verdade era preciso que se desse uma resposta certeira. Falar do que as pessoas dizem sobre alguém é muito fácil, mas falar dessa pessoa, descrever essa pessoa, diante dela, quem ela é, sem fingimento, sem hipocrisia, é difícil. Ademais, estavam diante do Mestre,
Jesus Cristo. Então todo cuidado era pouco para descrever quem é Jesus. E somente os homens ungidos, somente os homens que se abrem, as mulheres que se abrem à ação divina, é que conseguirão descrever de fato quem é Deus para nós. Porque nós podemos estar na igreja e não conhecermos quem é Deus para nós. Podemos estar na igreja e não sabermos quem é Jesus para nós. Nós podemos até falar para os outros, quem é Jesus? Olha, Jesus é isso, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão. Mas para você, Deus é quem? A gente se cala, porque quando chega no momento de perdoar, eu tenho que perdoar, eu me omito. Quando é hora de eu ser misericordioso, eu me omito. Quando você se omite diante do perdão, quando você não consegue dar o seu perdão ao seu irmão, você não conhece quem é Deus. Quando você fala mal do outro, você não conhece quem é Deus. Quando você julga o outro, você não conhece Deus. Porque Deus é misericórdia, Deus é compaixão, Deus é bondade. E Deus é perfeito, sendo perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito, sendo misericordioso como o vosso Pai Celeste é misericordioso. E você não consegue perdoar, você não consegue viver isso. Então você não consegue dar uma resposta sobre quem é Deus. Você ainda não conheceu quem é Deus. Você pode falar lindamente sobre Deus aos outros e de Deus aos outros, mas quando chega a sua vez, você esquiva e sai dali. Somente aqueles que se abrem à ação, aqueles que de fato foram tocados pela misericórdia de Deus, experimentaram o quanto Deus é bom na sua própria vida, como Pedro fez, depois de ter negado 3 vezes a Jesus, e depois de ter sido olhado com misericórdia, Pedro chega a uma conclusão: na verdade, tu és o Cristo de Deus, tu és o Messias. Tu és o Salvador da humanidade. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é a situação em que nós deveríamos encontrar. É a situação em que cada um de nós deve estudar dentro de si o quanto Deus fez na sua vida. Se olharmos para os nossos pecados, Senhor, quem salvará? Disse o salmista. Vamos para o banco que está dizendo isso. Isso o salmista, meus irmãos e minhas irmãs. Se Jesus Cristo tivesse que vir aqui, outro dia o Padre Cláudio falava na primeira missa de abertura que ninguém escaparia se Jesus Cristo tivesse vindo hoje aqui com o outro. Se Jesus Cristo nos tivesse olhado com os óculos ou binóculo que nós usamos para olhar os pecados dos outros. Por outras palavras, não assim taxativamente o Padre Cláudio falou isso, mas se Jesus Cristo tivesse colocado os óculos que nós colocamos quando olhamos para as falhas, para os defeitos, para os problemas e para a situação dos outros, ninguém escaparia. Ninguém escaparia. A começar por aqueles que se acham justos e perfeitos, aqueles que nunca quebraram o ovo, nunca quebraram o copo quando eram crianças, nunca uma xícara quebrada quando eram crianças. Quantas xícaras eu quebrei na minha casa? Mas nem por isso deixei de ser amado pela minha mãe e pelo meu pai. Nem por isso deixei de ser filho. Nem por isso deixei de ser irmão diante das falhas entre os meus irmãos e minhas irmãs. Pedro reconhece isso e olha para Jesus e diz: tu és o Messias, tu és o ungido. E quando nós reconhecemos de fato quem é Deus na nossa vida, a graça da mudança acontece e da conversão também acontece. E então Deus faz daquilo que era o nosso pecado um trampolim para a salvação da humanidade. E Ele nos confia responsabilidades, porque agora, confirmados na fé, estamos em condições para confirmar os outros. Agora, compreendidos, tomada a consciência de que Deus nos compreendeu, nós
seremos capazes de compreender as fraquezas, os defeitos, as falhas dos nossos irmãos e irmãs. E então, é por isso que Jesus pegou na chave e disse: Pedro, feliz és tu, porque não foram a carne ou o espírito humano que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu que te revelou tudo isso. Por isso eu digo também: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. E as portas do inferno nada poderão contra ela, nada, não conseguirão vencê-la, porque essa é a pedra firme, é a pedra sobre a qual Jesus constrói a sua igreja, não por debilidades humanas, mas sim alicerçados pelo poder e ação divina. E mais, dou-te a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra ficará ligado lá no céu, e aquilo que desligares aqui na terra ficará desligado lá no céu. Afinal de contas, meus irmãos e minhas irmãs, se de um lado Jesus está confiando a Pedro a responsabilidade de zelar pela unidade da igreja, Jesus também estava confiando a Pedro a faculdade de administrar os conflitos, de perdoar os pecados uns dos outros. E Pedro, em nome de todos os outros apóstolos, representa a igreja universal. A igreja recebeu como missão ser a misericórdia de Deus entre nós, abrir as portas, ser a alegria, ser a felicidade, ser a paz, ser a tranquilidade, ser aqueles que atraem, não aqueles que repelem, ser aqueles que unem, não aqueles que dividem, ser aqueles que constroem, não aqueles que destroem, aqueles que costuram e não aqueles que rasgam. E muitas vezes nós não conseguimos costurar, e em vez de costurar nós rasgamos, em vez de agregar nós desagregamos, em vez de aproximar nós afastamos, em vez de amar nós odiamos, em vez de dialogar nós brigamos, nós fazemos tempestade no copo de água. E todas as vezes que nós estivermos fazendo assim, nós não estaremos ajudando a construir a igreja do Senhor. Nós não estaremos conscientes dos nossos, assumindo conscientemente as nossas responsabilidades e os nossos deveres. Queridos irmãos e irmãs, dizia um padre, agora não me lembro quem foi, julgo ter sido o padre Eduardo, e se não for o padre Eduardo, o padre Pedro, julgo ter sido realmente o padre Pedro, e falou da chave, que Jesus, quando entregou as chaves a Pedro, e esse Pedro, ontem era Pedro, hoje é o Papa Francisco, é o nosso bispo, é o vosso padre, é todo batizado, toda batizada, que cada um de nós recebeu uma chave, e com essa chave, quando chegar lá no céu, não vai ser necessário outra chave para você entrar, porque você já recebeu a chave. É a chave da misericórdia, é a chave da bondade, é a chave da ternura, é a chave do perdão, é a chave da fé, é a chave da confiança, é a chave da esperança, é a chave que, de fato, nós usaremos para entrar no reino dos céus. Você já entra? Como está a sua chave? Silvio, como está a sua chave? Como está a sua chave, Gustavo? Padre Márcio, como está a sua chave? Senhor Paulinho, como está a sua chave? Rui, como está a sua chave? Dona Túnica, como está a sua chave? Está guardada? Você que nos acompanha pela rádio lá em casa, como está a sua chave? A sua chave é aquela que Jesus Cristo lhe deu? E com essa chave você entendeu bem a função dela? Não aconteça, né, Josi? Não aconteça que você, usando essa chave, chegue lá no céu, não consiga abrir, porque não é aquela que Jesus Cristo lhe deu. E então, nós sabemos que sem chave nós não entramos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que cada um de nós saiba valorizar a chave. E não só valorizar, mas usá-la do jeito que Jesus Cristo já deu e do jeito, da forma como ela deve ser usada, porque da vivência esta palavra, da vivência
aquilo que Ele nos deu, que afinal de contas essa chave não é outra senão aquilo que nós falamos, o Evangelho, o seu Evangelho é que servirá para que nós entremos no céu ou não entremos. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, dizendo todo tipo de mal contra vós, por causa de mim e do Evangelho. Vejam a chave. Por causa de mim e do Evangelho. Alegrai-vos e exultai, porque será grande no céu a vossa recompensa. Que na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, tendo essas chaves na mão, embora muitas vezes frágeis, muitas vezes corroídos, mas não destruídos, vamos agora nos colocar de pé. Vamos renovar o nosso compromisso, a nossa fé a essa chave que nós recebemos. Honrarmos essa chave e o seu Evangelho. Digamos, creio em Deus, o céu e a terra, em Jesus Cristo, seu Filho do nosso Senhor, foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu por nós, foi crucificado, morto e sepultado, desceu para nós, ressuscitou aos terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Todo-Poderoso. Creio em Cristo Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, por intermédio de São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja, roguemos a Cristo Jesus, dizendo: favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Senhor, vós rezaste por Pedro, para que não fraquejasse na fé. Confirmai a vossa Igreja, para que não esmoreça no testemunho, vós pedimos. Favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Vós conduziste Pedro ao primado da Igreja, olhai benigno para as intenções do Papa Francisco e abençoai todos os ministros do vosso povo, vós pedimos. Favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Vós chamaste Pedro e Paulo, continuai chamando pessoas generosas para o serviço do vosso reino, vós pedimos. Favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Vós libertastes os apóstolos da prisão, continuai protegendo vossos seguidores e libertando os oprimidos, vós pedimos. Favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Vós prometestes a vida eterna aos fiéis. Acolhei no vosso reino de amor e paz os falecidos de nossas famílias, vós pedimos. Favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Guardai. Pedimos pelos organizadores e colaboradores que São Pedro interceda a Deus por todos, dando-lhes saúde e força para ter sempre o entusiasmo para estar sempre prontos a trabalhar, vós pedimos. Vós favorecei, Senhor, a vossa Igreja. Guardai, Senhor Jesus, o povo que vos busca. Dai-lhe, por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, coragem e fidelidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Durante a procissão das oferendas, virão os pedidos de agradecimento da árvore que estava no salão pequeno. Você que está aqui na igreja, não tendo tido a possibilidade de colocar o seu pedido lá no salão pequeno, pode fazer o seu pedido ali no seu lugar. Que Deus o abençoe, Deus o abençoe. E seja generoso pela sua generosidade. Favorecei,
irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Sacrifício para o nosso bem e todas as coisas. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que nos apresentamos, para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever de salvação, damos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Hoje nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro, a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a igreja igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santificai, vós, estas oferendas de nós sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para sempre e abraçando a tremenda paixão, ele tomou o pão, dando graças ao partir e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, o fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando com a memória da morte e ressurreição do nosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e os agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na nossa presença e de servir. E nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-nos dos vossos filhos e filhas, por quem celebramos esta Eucaristia, de modo especial, o Dom Irineu, Fernando, Jovita, Manuel Antônio Lima,
11 anos de falecimento de Alzira Antônio de Jesus, 13 anos de falecimento de Dionísio Farias. Por todas as pessoas, pelas almas do purgatório, concedei-lhes que aqueles que chamastes deste mundo à vossa presença, concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos, parentes, amigos, conhecidos e as pessoas que morreram hoje. Calhar você que nos acompanha pela rádio tem um parente que faleceu hoje. Estamos rezando por esta pessoa. Que morremos na esperança da ressurreição e de todos que partimos desta vida. Acolhe junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós nos pedimos tenha piedade de todos nós. Pela Silvana, pela Lucilene Martins, por doentes da nossa comunidade. E dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo nos serviram a fim de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, rezamos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, damos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dê-vos a minha paz. Não veis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus como Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. E continua nos apresentando como sendo o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que me mandar, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que, perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Que a lembrança que você trouxe, que você levará consigo para a sua casa. Neste momento, por intercessão de São Pedro, Deus volta sobre ela o seu olhar, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que todas as vezes que você a trouxer no seu pescoço, ou pelo menos colocado em lugar onde você acha que deve ser colocado, e a usar da forma como você quiser que seja usada, que você sinta a proteção de São Pedro, nosso padroeiro. Que a porta da saúde, da paz, da tranquilidade, da serenidade e das graças que você precisa sejam alcançadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora você coloca essa lembrança na sua mão, a chave e o que você quiser que seja abençoado, seja aspergido com água benta, e o Padre passando vai aspergir. E São Pedro vai fazer chegar bem junto de Deus, nosso Pai, a bênção e a sua necessidade, a sua ânsia. Cantando, recebamos a água benta. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar, e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama tua graça. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar, e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama tua graça. Chuva de graça, pedimos a Ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Com a nossa mão na chave, com a nossa chave na mão, vamos trabalhar para que dia após dia nós correspondamos à expectativa de Jesus ao nos confiar ela nas mãos como um sinal e como garantia de que com ela nós entraremos, abriremos a porta do céu. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança.